link, rapaziada. Aproveitar para pedir para quem está no vídeo ainda já se inscrever e deixar o like aí no canal. Mas sem enrolação, eu queria puxar o link que é o seguinte. Rapidamente, todo mundo já sabe que o Jorge Jesus está doido para ser o técnico da seleção brasileira. Ele já praticamente falou isso. Eu quero ser, por favor, me chama. Já deixaram claro na mídia, aí a gente não sabe até onde é verdade ou não, que a CBF não curte muito o Jorge Jesus e existe uma certa rixa ali com o Neymar, que é o principal nome da seleção. Podemos dizer agora que caso a seleção queira o Jorge Jesus, ela tem um concorrente, Flamengo? Eu acho que está começando a ficar um pouco complicado essa demora da CBF, porque conforme o trabalho do Felipe Luiz não vai convencendo, chama o Mister, você vai ouvindo cada vez mais, chama o Mister, chama o Mister, chama o Mister. Daqui a pouco você vai ouvir no estádio. Porra, mano. E tudo bem, isso é verdade. Mas o Jorge Jesus abandonou o Flamengo com um contrato renovado para ir pro Benfica. Se a seleção brasileira, no último dia, ele pisa no CT do Flamengo, a seleção fala, vem, ele manda todo mundo do caralho pra seleção. O Jorge Jesus é esse cara, mano. Sim, mas uma vez que a porta da seleção esteja fechada, eu não Se a vejo outra porta está alternativa fechada é uma melhor. coisa. É comum você largar o seu clube e ir para a seleção, até pela vontade de ser técnico da maior seleção do mundo, que é a nossa, apesar do momento ruim. Cara, já tá muito nítido que o Edinaldo, da CBF lá, toda conturbada, cheia de problema, falsificando assinatura e tudo mais, chamar o Jorge Jesus, né? Então, acho que se o Flamengo chamasse o Jorge Jesus, ele ficaria tranquilo quanto a isso. Sem dúvida nenhuma, porque, assim, como vocês mesmos falaram, o Ancelotti é um cara europeu acostumado com a Europa. Ele dá um telefonema, ele liga pro dono do Tottenham, tá de saco cheio do treinador, e ele fala: aceita ir pra aí, já que eu caí do Real Madrid. Ele vai morar em Londres, mano. Grana não vai Tudo é ser questão de ele problema, vai poder. ter um certo valor para poder gastar com transferências, enfim. Também não sei se é isso que ele quer. O Jorge Jesus já não tem esses leques todos. O Jorge Jesus não consegue ir para uma La Liga, não consegue ir para uma Premier League, justamente por ser um técnico de língua portuguesa, por ser um técnico mais velho, que teve como grande trabalho o Flamengo. Então, assim, eu acho que o Jorge Jesus ele tem menos opções. Por isso que eu acho que ele voltaria para o Flamengo tranquilamente e eu acho que a torcida do Flamengo receberia ele de braços abertíssimos. Eu acho Eu que também acho. desde aquela geração do Zico, porque aí tem que olhar, tem que ver, porque o Paulo César Carpegiani foi um cara diferenciado, enfim. Desde aquela geração, acho que o maior treinador da história do Flamengo desde então é o Jorge Jesus. Ah, mas ele ficou pouco tempo. Mas, meu irmão, o futebol que ele jogou, qualquer flamenguista vai falar do Flamengo do Zico e do Flamengo do Jorge Jesus. Cara, concordo totalmente, mas eu acho que isso pode também ser um empecilho, justamente pelo que você falou. Ele é o maior técnico do Flamengo. A gente está vendo que o Felipe Luiz é um cara capacitado e não está, assim, né, chegando nem perto do que foi esse Flamengo aí, que é referência. E a chance dele dar uma queimada na imagem dele? Mas como, cara? Tipo, Ah, vindo para o Flamengo e não ganhando nada. Tipo assim, não que ele impossível. vá mal, mas assim, Impossível. Impossível. vice, O possível. investimento do Flamengo é o estadual. O Flamengo é o estadual aí, A sem única suar. coisa é Assim, impossível. ele pode não repetir o futebol de outrora. Ele pode não repetir 2019. Beleza? Mas, assim, alguma coisa com o investimento do Flamengo? Porra, alguma coisa ele belisca. Até porque Não, agora o José Boto é o diretor de futebol, ou seja, tem um português também na gestão do futebol. não é que ele pode não repetir 2019. É impossível ele repetir 2019. É Não sei. impossível. Não Eu acho sei. impossível. Eu achava 2019 impossível, cara. Eu achava 2019 impossível até eu ver. Mas existia uma discrepância, cara, nos elencos. Hoje em dia, com as SAFs que tem por aí, espalhadas, eu acho que a galera tem reforçado mais o elenco. Não que o Flamengo não possa ganhar tudo, mas assim, não com aquela distância toda que o Flamengo teve. O Flamengo Ó, perdeu 4 jogos no Brasileirão, o Flamengo perdeu 2. 5 jogos e ganhou 5 títulos. Porra, meu irmão. E não foi estadual, não foi Recopa, igual o Felipe Luiz, não. Tem mérito, óbvio. Título é título, parceiro. Tá na sala. Ele Mas ganhou o assim, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores.
Então, pô, o maluco, porra, macetou, Ó, irmão. e dois desses jogos foi na estreia ou na Libertadores, na estreia da Libertadores, e o outro foi contra o Liverpool na final do Mundial. Ele só perdeu 3 jogos sem ser esses. Cara, Aí a eu te única pergunto, derrota que eu lembro de cabeça dele aqui foi pro Santos, no Brasileirão. quem fez mais jogo? Quem fez mais jogo? O Flamengo de 19, o Palmeiras que nem chegou depois, o Fluminense, o Botafogo que nem chegou também. O Flamengo fez mais jogo, não? Aquele elenco do Flamengo era melhor ou pior do que esse? Entrou o Lincoln no segundo tempo. Esse Eu acho o Flamengo hoje melhor. Por isso que eu acho que o Jorge Jesus pode fazer a mesma coisa. A mesma coisa que eu digo assim, nunca será igual, mas o Jorge Jesus pode manter um trabalho num padrão tão elevado quanto o último. Entendi o que você quis dizer. Assim, ele pode ser Pablo soberano Mari. no Brasil. Nas competições, ele pode ser soberano. Tá. Ele tinha Pablo Mari e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio com um joelho meio mais ou menos. Hoje ele tem Danilo, Léo Ortiz, Léo Ele usava Pereira, Arão, que é o pô. mais fraco deles. Então, Ele usava assim, o Arão. tem muito jogador. O Arão era o 5, hoje é o Pulgar, cara. O Arrascaeta era o craque. Hoje tem Arrascaeta, tem o Gerson, tem. Pô, o Gerson jogou com ele também, mas. Enfim. Luiz O Araújo, mas era Gabigol outro hoje é o Gerson, Pedro. pô. Pô, Hoje o sinceramente, Gerson mano, tá muito eu acho que melhor. o Flamengo hoje é melhor do que o 19 como qualidade. Como É. conjunto não consegue ser. Como nenhum conseguiu ser igual o de 2019. Será que o Jorge Vou Jesus trazer uma consegue? informação aqui que eu não posso revelar a fonte, hein? Mas que, para quem sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, tenho conhecimentos próximos a John Textor, não vou poder revelar a fonte, mas se o Flamengo demorar, ele vai fazer o Jorge Jesus pro fogão. Deixa o Flamengo dar mole para ver se ele não vai trazer. Ah, Só não, isso. com E o Jorge certeza. Jesus já falou que se não ele tá portas abertas pro Botafogo. Só queria dizer isso pra nossa audiência aí. É, não, a preferência sempre vai Tô ser o gastando, Flamengo, mas o cara rapaziada. é Mas aí, profissional, pô. Ah, eu acho que pode se ser, botar mas acho que o Jorge Jesus daria preferência pro Flamengo. Não tem como. Não, sem dúvida, mas aí é o que o Rodrigão falou, pô. Se o Flamengo falar, não, vamos acreditar no Felipe Luiz, vamos segurar ele aí, vamos dar o voto de confiança, porra, meu irmão, porque quem fica parado na pista é poste, cara. Então, assim, o cara vai ficar sem trabalhar, vai ficar esperando o Flamengo para sempre. E o Jorge Jesus Verdade, não é mais criança. verdade. Então, assim, ele toparia. E, sinceramente, no mundo onde o Diniz vai ganhar o que vai ganhar, o Renato Gaúcho ganha o que ganha, esses caras todos aí ganham o que ganham, o Jorge Jesus é caro. Não. O cara é pagar 1,5 não, deve estar milhão, mais 2 caro. milhões. Caro foi o Pedro Caixinha no Santos, que isso é assunto até para um outro vídeo, mas o cara é o Pedro Isso. Caixinha no Santos, que era um técnico barato que tá saindo caro pra caceta agora. Futebol tá bem inflacionado mesmo. Sem É isso, dúvida. rapaziada. Mais um videozão aí da TV Clubismo. Exatamente. É o freestyle do Flamengo. Rapaziada que tiver acompanhado a gente aí, né? Fazer aquele jabá clássico, pedir o like, pedir a inscrição, tudo é É de isso aí. graça, não paga nada, ajuda os parceiros. E comenta aí, pô, se o Jorge Jesus já dá para voltar, lá ele. Ou se o Felipe Luiz ainda pode ficar mais um pouquinho aí, até terminar de torrar a paciência da torcida e o Jorge Jesus acabar voltando, óbvio. É isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Se inscreve aí no canal, hein?